Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Chegou o momento do tão esperado leilão da verdade. Mas antes de abordar o assunto aqui, que vai ser referente a esse tema do leilão da verdade, quero aqui fazer uma chamada de atenção de que o objetivo deste canal não é denegrir a imagem de ninguém, difamar, mas apenas questionar certos e determinados assuntos que estão escondidos no baú, que são encobertos debaixo de certos e determinados panos e que até mesmo as pessoas, a Irmandade, não têm a coragem, a ousadia de questionar as pessoas envolvidas. Passam-se os anos e tudo fica camuflado. Mas até que chega a uma certa e determinada altura, como nós muitas das vezes ouvimos, em que Deus coloca a verdade sobre os telhados, aqui só queremos saber a verdade, fazendo as perguntas certas às pessoas certas, não colocando as pessoas com a sua integridade fragilizada ou denegrir a sua imagem. Não, não é esse o objetivo. Mas apenas questionar para esclarecer as dúvidas que já persistem no passado e que nunca foram esclarecidas e que muitas das vezes estão atravessadas na garganta e que não deixam que o coração flua na sua espontaneidade e natureza que lhe é dada por Deus, em que o Espírito de Deus flua na sua alma com essa suavidade. E às vezes temos que colocar cá para fora o que nos vai atormentando durante muitos anos. Não é o meu caso, mas é o caso de muitos. E que chegou até mim todas estas histórias, todas estas perguntas, e que eu, aqui no meu canal, vou procurar fazer. Não vou mexer na integridade das pessoas ou da pessoa em causa que vai ser abordada, mas apenas questionar. E espero que deem uma resposta, visto que agora é usual haver uma justificação nos púlpitos. Espero que a pessoa que vai ser questionada até possa utilizar o culto online para poder responder às perguntas e aos assuntos que eu vou aqui abordar. Não nos esqueçamos que este vídeo é por causa do seu filho espiritual, blá blá blá. Sim, irmão Salvador Cury. Este vídeo é por causa dele. Se não fosse isso, acredito que não iria ocasionar que tantas almas entrassem em contacto comigo, aqui com a Laurinda Queiroz, a jornalista espiritual, como muitos têm me intitulado, e eu me sinto honrada por esse título, jornalista espiritual. Nunca passou pela minha cabeça essa observação, mas eu não quero que as pessoas se sintam defraudadas com a determinação que eu tenho aqui no meu canal de expor os assuntos, questionar, interpelar. E entendam bem, conforme eu já referi, não é para denegrir a imagem de ninguém, porque sei perfeitamente que o irmão Salvador Cury é um irmão conceituado, acarinhado, amado e que muitos têm em respeito. Mas com isso não quer dizer que as pessoas não tenham aquelas questões de há anos atrás que estão por ser questionadas, por ser feitas até mesmo diretamente. Simplesmente não ousam ter essa determinação. Não condeno, porque com certeza lhe foi castrada essa espontaneidade e essa abertura, essa força, essa coragem. Castrada por muitos que não querem que a verdade seja publicada, seja exposta. Mas a verdade é que se vocês, homens que estão responsáveis por uma instituição,
Se estão a pensar não admitir os erros que têm vindo a cometer ao longo dos anos, que só admitam que são homens de Deus para manter o vosso ego, não tem problema, acredito que não tem problema, porque vocês vão pagar por isso. E não é comigo, não, mas é com Deus. Porque a Deus ninguém escapa, ninguém se esconde. Podemos esconder uns dos outros, mas de Deus ninguém esconde. A verdade é essa. Quem me escuta, compreenda uma coisa. Tem anjos que explicam as coisas de uma forma muito simples e inteligente. Eles não são leigos, não. E olhem que eu até com tantos anos de congregação, às vezes fico abismada com aquilo que vou aprendendo com estes anjos. A verdade é essa. Porque eu nunca imaginei de ouvir certas e determinadas coisas. Não tem a ver com estudo bíblico, nada disso. Não. Não que eu seja contra, não. Até acho muito interessante. Lamento não ter tanto tempo para o fazer, mas é interessante. Mas eu quero dar aqui uma breve explicação para que possam entender aonde eu quero chegar. Como todos têm conhecimento, Deus, quando dá um dom, dá sem arrependimento algum. E o que Deus dá não retira. Não retira. Isto está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Por exemplo, eu vou passar a explicar. Há o dom de tocar, o dom de cantar, o dom de pregar. Tem um músico que aprende um instrumento na igreja para louvar a Deus e utiliza esse instrumento ou outro instrumento para ir tocar para lugares menos próprios. O dom que ele tem para tocar na igreja vai utilizar num local onde não tem Deus, onde se cometem certas determinadas coisas que não agrada a Deus. Consumo de substâncias menos próprias, que não vale a pena estar aqui a referir, porque nem mesmo eu tenho nada a ver com quem consome ou deixa de consumir. Cada um é responsável por si. Mas isto é só para dar o exemplo. O que ele está a fazer, está a usar o dom de Deus para usar para o mal. Para o mal. E isto se chama iniquidade. E isto se aplica para quem é pregador, para quem prega a palavra. E em que prega conforme quer, conforme bem entende, o que quer, sem que Deus realmente lhe diga o que é para pregar. Mesmo até que às vezes possa pregar, como vocês dizem, abobrinha, não é? Só dizer asneiras. Há uma coisa, que a pessoa que está sentada no banco, ao ouvir, tem fé no seu coração, Deus cumpre. Deus cumpre. Mas o homem que está a pregar, por si mesmo, está a cometer iniquidade. E vai responder perante Deus tudo aquilo que faz por si mesmo. Porque se o pregador prega sem Deus lhe ter dado ordem para pregar, ter dado indicação para pregar, isso se chama iniquidade. E você vai pagar isso, seja você quem for. Seja o ancião mais recente, o ancião mais velho. Você vai pagar bem pago. Mas é perante Deus. Não é comigo, é perante Deus. Porque o que você está a cometer é iniquidade. Porque as coisas de Deus são muito santas, são muito sérias. E brinca-se de uma forma muito leviana, saindo cada coisa pela boca fora, que é de bradar aos céus, de uma forma que até se pensa que inconscientemente estes homens estão a pecar. Eu digo inconscientemente, porque prefiro dizer assim. Mas nós bem sabemos
que é conscientemente que o fazem. Porque é por si mesmos, pelo seu ego, para se autogloriarem. Por isso, irmão Salvador Cury, veja quem é que o irmão aprovou. Veja quem é que o irmão colocou. E vai dizer, não fui eu que fiz a ficha. Não, até pode nem ter feito isso. Mas aprovou e está e continua no local que todos veem. E até mesmo o irmão prova dessa comida. E essa comida que está a ser dada, por quem é dada, não tendo caráter, é uma comida estragada. Porque quem errou na presença de Deus não pode ter ministério. A verdade é esta, dura e crua, não pode ter ministério. E a comida que é servida por uma pessoa sem caráter é uma comida estragada. E vai fazer mal. Isto é tão simples como estar a servir um vinho numa talha suja, um bom vinho. E tendo uma talha suja, estraga o próprio vinho. Eu vou-vos aqui mostrar. Estão a ver este decante? Não é? Estão a ver este decante? Parece que está limpo, não é? Vou vir aqui o vinho para ele respirar, para depois servir. Mas eu vou-vos mostrar como é que está este decante. Vejam. Imaginem aqui, olha. Estão a ver? Está sujo. Não parece, pois não? Este decante, ele está sujo. Tem uma folha branca. A folha é branca. Vê-se. Vê-se. Esta folha é o espelho. É a palavra de Deus, que quando nós olhamos, nós podemos ver, estou sujo aqui, estou sujo acolá. O homem por quem sai a palavra de Deus, se estiver sujo, o vinho ou a comida saem estragados. Sai estragado para o povo. É isso que está a acontecer nestes tempos, irmão Salvador Cury. É isso que está a acontecer. E o irmão é responsável por essa comida. E também vai prestar contas perante Deus. Vai prestar contas. Porque é responsável por tudo o que acontece. É responsável. Porque o irmão sabe o que está errado e continua e permite que o erro continue. Bem, vamos então dar início ao assunto deste vídeo, que é o leilão da verdade. Quero dizer ao irmão Salvador Cury que as perguntas que chegam até mim, eu tenho que as fazer. Eu sei que toda ou quase toda a Irmandade o considera, eu sei. Mas como deve compreender, eu não posso ter dois pesos e duas medidas. E, como quem não deve não teme, e perguntar não ofende, acredito que o irmão Salvador Cury, com a sua forma de estar peculiar, vai entender perfeitamente a razão destas perguntas que eu lhe vou fazer, tá bom? Espero que o irmão esteja bem instalado e que anote as perguntas que eu lhe vou fazer para depois poder responder, tá bom? Vamos então só aqui apenas relembrar que o irmão Salvador Cury começou como músico em Água Rasa, casou com a filha do ancião mais velho de Água Rasa e, sendo composto o ministério de Água Rasa pelo sogro do irmão Salvador Cury, o ancião mais velho, o cooperador redondo que gosta das redondas, é das pizzas que eu estou a referir, calma. E também pelo cooperador de jovens já falecido e que também pai do cooperador de jovens atual. Em 1982, inesperadamente, após a promoção do cooperador redondo que gosta das redondas para ancião, Salvador Cury passa de músico para cooperador de adultos, passando à frente de cooperador dos jovens e menores, irmão Jaime.
isto de passar à frente dos outros, de respeitando o tempo de ministério, já é dessa época. Lembra, irmão Salvador Cury? Lembra? Está recordado? Lembra-se mesmo disto? Portanto, já parece que é algo que se repete. E estou a perguntar para que não pensem que estou a mentir. Eu estou a perguntar, não é? Portanto, o irmão lembra-se, está recordado. Irmão Salvador Cury, olha que eu vou recordar-lhe muitas outras coisas, vou fazer perguntas e olha que são muitas, não são assim tão poucas, tá bom? Eu espero que a sua mente esteja boa para se recordar e confirmar tudo aquilo que eu vou aqui falar e até mesmo poder responder às minhas perguntas. Bem, vamos continuar. Mas deixem-me só aqui dizer uma coisa, por favor. Não fiquem a pensar quem é que me mandou as mensagens, quem me informou sobre tudo isto. Não. Não fiquem a pensar que foi Beltrano, foi fulano, foi A, B, C, D. Não, não fiquem a pensar e a imaginar, a pecar por pensarem que são essas pessoas e não serem. Porque olhem que isso é pecado. Deus não se agrada. Pensarem mal de alguém que nada tem a ver com isto. Por isso, muito cuidado com os vossos pensamentos. 3 anos depois, em 1985, Salvador Cury foi promovido a ancião em Água Rasa, juntamente com o irmão Jaime, que faleceu pouco tempo depois. Pergunta. Surge a dúvida, não é? Será que Salvador Cury foi apresentado por ser genro, ou seja, parente direto do irmão Domingos, o ancião mais velho de Água Rasa? Irmãos, pelo que me consta, o irmão Jaime faleceu meses depois de ter sido ordenado ancião. E pode até passar na mente de alguns, porque infelizmente essa mania existe na cabeça de alguns. Não era para ser ancião, Deus recolheu a rosa para não errar, pensamentos assim retrógradas, sem nexo nenhum. É que está fora do conceito cristão supor que alguém ia pecar ou supor que a pessoa morreu porque não devia ser ancião. Eu vou fazer a pergunta mais exata. Mais exata aqui para vós. Porque antes de ter essa suposição, e digo que a experiência que tenho como pessoa crente e cristã, quando uma pessoa faz esse tipo de comentário, ela não está a pensar na família desse irmão, nos filhos, mas sim no cargo que ele ocupava. Mais nada. Não se preocupa com o que está à volta desse irmão, com o sofrimento que está envolvido, as pessoas que rodeavam esse irmão, mas simplesmente só pelo cargo que exercia. A minha pergunta é a seguinte: será que esse irmão esperava uma justiça de Deus? Alguém vai saber o que ia na cabeça e no coração desse irmão? A injustiça que sentia, a desconsideração, a falta de respeito e principalmente a falta da guia de Deus? O desgosto de ver o caminho que a congregação estava a ter? Alguém já pensou nisso? Até mesmo ter sido alvo de injustiça? O stress, a depressão, que por vezes tudo isto leva a uma situação de desgaste. Alguém se lembrou disso? Mas não. Começam logo. Ai, não era para ser ancião. Ai, porque se calhar iria errar ou até pecar. Pode até mesmo ter equacionado a hipótese de Deus não o amar. Se calhar pensou, Deus já não me ama, desagradei a Deus. Porque situações conflituosas
geradas pela instituição, o stress, fazem infarto, depressão, acelera o metabolismo no corpo, que muitas das vezes provoca o cancro. E os mais novos ficam a pisar na cabeça dos mais velhos, mais uma vez. E mais uma vez pergunto porque surge a dúvida, e é a pergunta que não quer calar. Será que Salvador Cury foi apresentado por ser genro, parente direto do irmão Domingos? Será? Aproximadamente em 2005, o irmão Jorge Cury indicou o irmão Salvador como um dos presidentes, não por antiguidade, mas por mérito. Algo inédito até então. Irmão Salvador, agora nós vamos lhe comunicar que vamos trocar-lhe o nome. Aliás, já temos vindo a trocar. Na Bíblia está escrito que Deus trocou o nome a muitas pessoas. Nós não somos Deus. Longe de nós esse pensamento, mas nós vamos lhe trocar o nome. De hoje em diante, seu nome vai ser Salvador Cury. E toda a sua parentela vai ter este nome Cury. Toda ela. Agora só falta mudar para o Brás, não é? Por isso, ou será por isso que enviou o blá 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 para o Brás? Para lhe fazer companhia, porque é o seu filho espiritual. Lembre-se que este vídeo está a ser feito por causa desse seu filho espiritual, blá blá blá. Blá 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 Cury? Não, ele não tem, ainda não chegou a esse ponto. Tenho um irmão na igreja do Canindé chamado Omar Cury. O irmão vai voltar a recolocar esse irmão no ministério, sendo da sua família. Irmãos anciãos do Brasil inteiro, fiquem a saber que o ancião 007 sentou esse irmão Omar Cury. Este irmão Omar Cury com certeza está na esperança que o Salvador Cury o vá salvar. Este irmão congrega culto após culto, a aguardar que o irmão o vá salvar. Mas então, ancião Salvador Cury, o irmão vai salvar o seu irmão Cury? O irmão não vai brigar com o 007? Não? Salvador Cury, como ancião, é mais novo que o ancião redondo que gosta das redondas. Mas mesmo assim, sendo o mais novo como ancião, tem grande influência na água rasa. Mas o ancião mais velho de água rasa realmente é o redondo que gosta das redondas. Não vou falar dele aqui, tenho um vídeo só para ele, para falar das barbaridades que ele fazia aos irmãos que serviam de motorista, que dirigiam, conduziam para ele. Porque se tem alguém que viajou mais aqui na Terra e que tem mais quilómetros no Ministério da Congregação em Missão, é o redondo que gosta das redondas. Por isso, não vou para já falar deste irmãozinho ancião, não vou. Nos anos 90, o irmão Salvador era engenheiro e proprietário de empresas na capital e no interior de São Paulo, contando sempre com o apoio de seus filhos. Ele era dono da empresa Proquimo, que acumulou muitas dívidas e acabou falindo. Dizem que o irmão Salvador colocou a empresa em nome de terceiros para evitar perder o ministério em caso de dívidas. Ele e seus filhos pegaram um grande empréstimo do genro de Gerbes Oliva. Atenção que eu estou a fazer referência de Gerbes Oliva só mesmo para referência, porque foi o genro dele que emprestou essa quantia, garantido por uma nota promissória.
Salvador não pagou esse irmão que faleceu de câncer pouco tempo depois, deixando a dívida em cobrança. Foi isto que chegou até mim. Irmão Salvador Cury, eu até compreendo que aconteçam estas situações porque é normal acontecer. E isto, como deve compreender, para quem tem ministério numa instituição religiosa como a congregação e que obedece às regras que são implementadas para todos, o que me dá a entender é que nem todos obedecem a essas regras. Porque se o irmão esteve envolvido neste negócio, e vamos aqui entender uma coisa, quando um político acontece algo que é fora dos parâmetros que lhes estão atribuídos, esse mesmo político ou se demite ou é demitido. O irmão, diga-me, escondeu-se atrás dos seus filhos para que não fosse tocado no seu ministério, visto que estava num ministério de destaque e não queria colocar em causa? Será que a sua consciência lhe permitiu aceitar essa situação? A sua consciência não o incomodou a ponto de dizer assim, não, eu tenho que ser correto, não só perante os homens, mas principalmente perante Deus? E até, irmão Salvador, o irmão teria que ser o exemplo para todos aqueles que o admiram e o consideram. E diga-me uma coisa, o irmão Salvador Cury, o senhor devia essa quantia ao que faleceu a esse irmão? Essa história é verídica, porque é o que passa por entre a Irmandade, nos corredores das igrejas, em que se fala sobre este assunto. O irmão, diga-me, por favor, isto é realidade? O stress causado pelas cobranças contribuíram para o câncer deste irmão? O irmão sabia que esse era o único dinheiro que ele tinha da venda de uma empresa? Diga-me, irmão, por favor, responda. Só estou a questionar, eu não estou a afirmar. Isto é algo que está assim como que escondido, mas que falam. É falado isto. O irmão, diga-me, por favor, venha em sua defesa, diga, olha, isto é mentira, não, isto foi resolvido. Esclareça, venha esclarecer, por favor. Diga-me, irmão Salvador Cury, é verdade que o senhor colocou seus filhos à frente desse irmão quando ele vinha ou ia cobrar, ou o senhor mesmo o atendia? O senhor se refugiava atrás dos seus filhos? Normalmente são os cobardes que assim agem, mas eu não acredito que o irmão Salvador Cury seja um irmão cobarde. Não me acredito, não. Não pode ser. Mas diga-me, não lhe pesa na consciência, mesmo que tenha pago posteriormente, o que o senhor e seus filhos fizeram? Não tem peso na consciência de ter provocado todo este stress a que levou que este irmão viesse a ter cancro? Porque nós sabemos que vários fatores na vida desenvolvem certas e determinadas doenças. Os stresses, os desgostos, as desilusões. Diga-me, irmão. E sabe, irmão Salvador Cury, e o irmão sabe perfeitamente, está lembrado disso, que este irmão era um irmão muito crente, até um exagero. Mas ele acreditou pertencer um dia ao Ministério de Água Rasa.
Acreditou até ao fim, mas nunca foi. Mas vejam quem é que está no Ministério de Água Rasa. Vejam quem é. O irmão Salvador Cury conseguiu uma nomeação como perito judicial. Quem foi o juiz que nomeou o irmão Salvador Cury e o ancião blá blá blá? Será que foi por amizade? Eu acho que não. Quem confia em Deus não precisa de pedir favores na terra. Desde o início, quem faz os seus laudos são seus filhos, incluindo o diácono da Água Rasa, irmão Ridson Cury. E os do blá blá blá, será que é a esposa que faz? A sede da empresa de perícias fica em frente à Água Rasa e o ancião blá 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 ainda era cooperador e estava sempre acampado na empresa de perícias do ancião Salvador Cury. Muito interessante, não acham? Diz aqui o seguinte: exames específicos. Alguns tribunais podem exigir a aprovação em exames específicos para atuar como perito judicial. Muito interessante, não acham? O ancião blá 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 sempre foi sustentado pela sua esposa, que era oficial de justiça. O irmão Salvador Cury tornou-se perito judicial e avaliador de imóveis, iniciando a relação entre eles e o ancião blá blá blá. Além de relação pai e filho espiritual, também tinha uma relação profissional. Muito interessante. A esposa do blá 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 facilitou o meio-campo para conseguirem a tal boquinha das perícias judiciais. Sabemos que no Brasil há muitas pessoas que usam artimanhas para fraudar os sistemas e obter vantagens. Mas eu não acredito que os servos de Deus, os homens de Deus, tenham cometido um ato desses de fraudar o Estado brasileiro, por amor de Deus. Não, eu não acredito. Mas, no entanto, eu não deixo de fazer as perguntas que são necessárias para fazer. E, irmão Salvador Cury, os requisitos para preencher a vaga de perito judicial foram cumpridas de forma correta, com idoneidade? Por favor. Sabemos que o irmão é engenheiro, a verdade é essa. Quanto ao senhor blá blá blá, o seu filho espiritual, qual seria a sua formação para chegar a tal vaga? Algum juiz favoreceu o senhor blá 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 nessa época, dispensando a apresentação da sua graduação ou curso equivalente para tal posição? Como o ancião blá 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 já falou em culto que tem amigos desembargadores, juízes, será que se fez valer dessas amizades para obter essa vaga de perito judicial? Queremos saber se a sua reputação é ilibada, como refere nos cultos que atende? Esperem, eu estou a ver aqui assim no critério de perito judicial, no parágrafo 4, diz o seguinte: inscrição. É necessário se cadastrar nos tribunais onde se pretende atuar como perito judicial. Cada tribunal possui seus próprios critérios e procedimentos para cadastro. Muito interessante. É caso para perguntar: será que algum amigo seu, como juiz, adotou um critério para o poder favorecer? Mas espera, não vai responder aqui nos comentários, não vai. Vai responder na tribuna, conforme tem vindo a responder, tá bom? Depois nós vamos analisar e vamos aqui comentar, tá bom? Pode ser? Faça isso, já que agora tomou o hábito de responder na tribuna. Na Água Rasa, um irmão juiz, titular ou substituto, ainda não sei, ainda não consegui ter a informação correta para dizer se é titular ou substituto, por isso prefiro não afirmar qual é desses dois
Fico a aguardar, porque este canal é um canal onde nós mostramos a verdade e queremos falar a verdade e não queremos estar aqui a divagar, a dizer que é isto e quando não é. Por isso, na Água Rasa, um irmão juiz, titular ou substituto da 24ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, músico e violinista, é amigo do ancião blá blá blá. Por essa relação, ele indica as perícias ao Sr. blá 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 e ao Sr. Salvador Cury para perícias judiciais, recebendo honorários pelas perícias em outras varas, configurando uma máfia das perícias. Será que esse ancião blá 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 com o amigo, esse amigo... A esposa do ancião blá 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 era oficial de Justiça Federal. Trabalhou no TRF, Tribunal Regional Federal de São Paulo. E ele, o blá blá blá, falava para todos que ela era juíza. Tenho várias pessoas a falar isto e pessoas dispersas. Agora me diga, você, ancião blá blá blá, que se diz homem de Deus, que o anjo o chama pelo seu nome, por acaso esse anjo nunca lhe puxou as orelhas por mentir? Porque é feio. Então a sua esposa é oficial de justiça e anda aí a pregoar que ela é juíza? Por aquilo que me está a chegar até a mim, eu começo a acreditar que este miúdo blá 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 é um mentiroso compulsivo. Vocês já viram aquele filme do Jim Carrey em que ele mentia compulsivamente? Era mais forte que ele. Eu acho que é este espírito que está neste ancião. É um mentiroso compulsivo. Não acham? Bem, mas quer dizer que o anjo só aparece para o livrar de certas situações? Mau anjo. É um mau anjo, esse que protege mentirosos, não acham? Não acham? Agora tenho outra pergunta para fazer, blá blá blá. O senhor, por causa desse juiz, se aproveitou do estatuto que esse seu amigo tem para dizer que conhece juízes, desembargadores e etc. Realmente você é um blá blá blá. Eu digo, agora realmente, valer-se do estudo que as pessoas têm, do esforço que têm para ter um cargo e haver alguém que se aproveite do outro, dizer que conhece. De caminho até vai dizer que conhece o Cristiano Ronaldo, que conhece o presidente da ONU. Quer dizer, começo a acreditar que realmente é um mentiroso compulsivo. Não quer dizer que não conheça alguns juízes, alguns desembargadores, mas conhecer é uma coisa, ser amigo é outra. Mas nós não vamos dar o nome aqui desse juiz, porque com certeza todos o conhecem, não é verdade? E nós não queremos que haja mais uma vítima, não é? Não vamos querer mais uma vítima. Porque se eu estou a falar que é um juiz da 24ª Vara, congrega em Água Rasa, é músico, toca violino e é juiz, com certeza todos irão saber, todos. Agora, o senhor está-se a privilegiar de um homem que tem um cargo, que com certeza mereceu por o ter, porque se esforçou. E digo-lhe mais, senhor blá blá blá, além de mentiroso compulsivo, está-se a tornar um picareta. E o mais grave é que o irmão Salvador Cury, aceitando a situação, a verdade é essa, está-se a tornar também num picareta. Irmão Salvador Cury, você até pode ter a reputação que quiser,
pode ter a capa, ou a vestimenta do irmão Salvador. Pode ter a capa, a casca, tudo o que está envolvente sobre si, ou envolvido sobre si. Mas se estas histórias são verdadeiras, porque foram estas histórias que me enviaram, e estou aqui a questionar se isto é verdade ou não, e que é importante que o Senhor esclareça, porque todos nós, até eu própria, tenho uma ideia que o Senhor é uma pessoa com uma idoneidade, uma postura correta, e para mais sendo um ancião com responsabilidade assim tão grande. Por favor, precisamos de ser esclarecidos. Quem é que não precisa ser esclarecido, Sr. Ancião Salvador Cury? E quem me passou estas histórias são pessoas que se sentam nesses bancos de água rasa e outros que já se sentaram. E perante o cargo que o senhor tem que ser um homem de uma palavra só. Sim, sim, não, não. Porque é isso que está escrito na Bíblia. O senhor não pode ir conforme a onda e conforme lhe der jeito. Não, não pode. Jamais pode fazer isso. Tem que ter uma postura nobre do cargo que tem, da responsabilidade que tem, do povo que está a observá-lo. Tem que ser exemplo. Vocês não podem adotar um discurso de se as coisas estiverem bem, ok, mas se não estiverem, nós agimos desta forma. Não, não é assim. Não, não é. Vocês querem que eu vá aí ensinar-vos como é que se faz as coisas? Como é que tem que se agir? Como é que tem que se estar? É simples. Dão-me um cartão corporativo, pagam uma viagem e eu vou até aí. Se for preciso, dou uma formação. Porque não? Ah, pois, mas não. Calma, eu sou uma mulher e vocês não dão ouvidos às mulheres. A verdade é essa. E para mais sou portuguesa. Sou portuguesa. Sou mulher e sou mulher de pelo na venda. Mas vocês estão a precisar que alguém de fibra, que seja alguém que não tenha medo de vos falar as verdades na cara, olhos nos olhos. Estais habituados a ser bajulados. Mas muito sinceramente, Sr. Ancião Salvador Cury, se tudo isto que está aqui escrito é verdade, digo-lhe, é uma desilusão muito, muito grande. E que com certeza esteve bem escondida durante todos estes anos. Vamos agora falar também do início da obra do Parque Sevilha e o cooperador blá blá blá. A obra no Parque Sevilha foi iniciada por volta de 2019 pelo irmão cooperador João da Vila Bela. Ele era muito querido pela Irmandade, mas é outro que foi injustiçado. São muitas injustiças. Misericórdia, é muita injustiça para uma igreja só. Muita mesmo. Por isso é que estão agora a vir à tona toda a injustiça. Esperemos ir a tempo. A obra estava indo bem até Salvador Cury presentear blá 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 com o ministério, através do irmão Sebastião, retirando ao irmão João e colocando o blá 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 como cooperador no Parque Sevilha. Poucos meses depois de blá 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 atender a pequena sala de oração, a igreja foi fechada por causa do barulho. Tem também um irmão que era macumbeiro antes de aceitar batizar-se na congregação, e ele até se sentava nos bancos de água rasa. E esse irmão atendeu o Parque Sevilha na reunião familiar. Lá está, quem atendia era o irmão João, o cooperador.
Mas só que até mesmo esse, o blá blá blá, passou-lhe a perna. E passou a ser o blá 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 a figura principal. Ele gosta de ser protagonista. Gosta. É o que estamos a ver. Ele gosta de ser mentiroso compulsivo, um picareta e gosta de passar a perna aos outros. Dá a entender que é invejoso, quer alcançar tudo. Misericórdia, que espíritos! Como é que um homem destes pode atender os cultos e a palavra ser de Deus? Bem, realmente foi como no início eu falei, expliquei que o dom pode estar lá, mas não pode estar numa vasilha suja. Numa vasilha suja. Mas vamos lá então, que eu tenho aqui umas perguntas a fazer ao senhor ancião Salvador Cury. Diga-me uma coisa, por favor, senhor ancião Salvador Cury. A igrejinha, ela foi multada, não é? E foi multada por causa do barulho, não é verdade? E qual foi o valor da multa? E quem é que pagou? Claro, a Irmandade, com as coletas, não é? Mas diga-nos, por favor, quem é que pagou essas multas? E elas não devem ser pequenas, se for aqui como é aqui em Portugal, ainda são umas boas quantias. Devido ao fechamento do Parque Sevilha, Salvador Cury determinou que os cultos para essa Irmandade fossem às segundas-feiras na Água Rasa, tornando-se um culto dos profetas com muita gritaria e até gritos de guerra. Isso foi a oportunidade que Salvador Cury queria para apresentar blá 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 como ancião. Com apenas 2 anos como cooperador, blá 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 foi apresentado como ancião na Água Rasa. Caramba! Ainda conseguiu, em menos tempo que o pai espiritual, atingir o estatuto de ancião. O Salvador Cury foram precisos 3 anos. E este bateu o recorde. Em 2 anos conseguiu ser ancião. Vá lá. Quem seria o padrinho do ancião blá blá blá, Salvador ou o ancião mineirinho Chico Bento? Quem seria? Deixem-me aqui colocar mais umas perguntas, por favor, porque realmente é muito assunto. Agora que a coisa vai começar também a aquecer. É clara a gratidão que Salvador Cury tem com o ancião blá 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 pelas perícias judiciais. O Ministério foi um presente em gratidão para melhorar a relação entre o irmão Salvador Cury e o ancião blá blá blá? Não posso acreditar que tenha sido isso. Que misturem alhos com bugalhos. Agora, será possível que se faça este tipo de trocas? Se me ajudar nesta parte, eu depois arranjo-te um ministério? Sr. Salvador Cury, o senhor tinha um Ford Fiesta e do dia para a noite apareceu com um novo carro, um Jeep Compass, de cor branca. Isso foi um presente de seu filho espiritual, o cooperador blá 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 do Parque Sevilha na época, ou o carro foi fruto do seu próprio trabalho? Estou aqui a perguntar, eu não estou a afirmar, só estou a perguntar. Acho que todos têm direito a saber do que é que se passa. Assim que o irmão Sebastião faleceu, o filho do irmão Salvador Cury, Ritson Cury, diácono e casado com a filha do irmão Sebastião, chamada Helenice Cury, que é examinadora da Água Rasa, foram pressionados a sair da casa que compartilhavam com o pai, que seria parte da herança. O cooperador blá 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 conversou com um irmão rico sobre a situação que comprou a casa, para o filho e a nora do irmão Salvador Cury não ficarem sem moradia. Mesmo após a ordenação, o Sr. Ritson Cury, filho do irmão Salvador Cury, não era muito próximo do ancião blá blá blá, mas
foi surpreendido com um presente de 2 passagens para visitar alguns países da Europa com a sua esposa. Pergunta que eu quero aqui colocar. Irmão Salvador Cury, o Ministério de Ancião a este rapaz, blá blá blá, foi um presente em gratidão a tudo o que ocorreu entre os irmãos na Água Rasa com o menino blá blá blá? E vamos continuar. Ancião blá blá blá, arrogante e a divisão da Água Rasa. Muitos irmãos da Água Rasa não suportam blá blá blá, devido à sua arrogância e soberba. Sua postura no púlpito é sempre a mesma, utilizando-se de oratória e expressões corporais, prometendo bênçãos e pregando datas em todos os cultos. Muitos irmãos de Água Rasa, muitos irmãos insatisfeitos deixaram a Água Rasa e foram para outras igrejas, dividindo uma das igrejas mais tradicionais da capital de São Paulo. Ancião blá 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 apresenta seu amigo para encarregado regional sem a anuência do irmão Anísio. O encarregado regional da Água Rasa, irmão Anísio, estava no cargo há mais de 30 anos. Durante uma visita à filha na Itália, blá 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 influenciou os anciães da Água Rasa para apresentar seu amigo Djavan. Eu espero que não seja o cantor Djavan. Para apresentar seu amigo Djavan como encarregado regional, alegando que Anísio estava doente, o que foi desmentido por suas filhas. Triste, Anísio, o irmão Anísio, nunca mais congregou na Água Rasa. Todos sabem que Djavan é amigo pessoal de blá blá blá. As minhas perguntas são estas. Irmão Salvador Cury, o irmão Anísio serviu à congregação cristã na Água Rasa por tanto tempo e foi isso que ele recebeu em troca? É caso para perguntar também fazer outra pergunta. É assim que se respeita as pessoas já com algum tempo de ministério, os mais velhos, quando nos era ensinado a respeitarmos a idade de ministério, a idade até mesmo da pessoa. São valores que se perderam e que o Senhor está a permitir, porque o Senhor também cometeu, não é verdade, ancião Salvador Cury? O Senhor também nunca respeitou a idade de ministério daqueles irmãos que estavam à sua frente. Continua dessa forma. Esse amigo do ancião blá 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 chamado Djavan, quanto tempo fazia comum congregação na Água Rasa? Nem precisa, né? Até se pode batizar e no dia seguinte já fica encarregado regional, não é? Irmão Salvador Cury, há quanto tempo o irmão Israel, encarregado local da Orquestra de Água Rasa, está no seu cargo, trabalhando e sendo fiel tanto ao seu regional quanto aos irmãos do ministério? Lembram-se quem é o irmão Israel, sabem? É que às vezes vocês podem se perder, não saber quem é. Mas é caso para perguntar, vocês estão a brincar com as almas? Vocês estão a brincar com almas? Vocês estão a matar almas? Vocês estão a provocar que pessoas que se dedicam uma vida a um cargo, se dedicam a servir a Deus, a pôr o seu talento a render, a que estas almas fiquem doentes. A responsabilidade, o sangue das almas está nas vossas mãos. Vocês estão completamente cegos? Ou estão-se a fazer de cegos na congregação de Água Rasa? Agora, o último assunto. Assunto blá blá blá. Quero aqui perguntar ao ancião Salvador Cury se por acaso já chamou os 5 ou 6 jovens que sabem do assunto do ancião blá blá blá. Já os chamou?
Por que será que o irmão não faz isso? Será medo de descobrir a verdade? De descobrir de que errou? Hum? O tal Fernão das Gravatas, que sabia do caso, fez uma carta absolvendo o pecador, certo? Mas ele também era considerado pecador. Isso é uma prova forte se ele não tinha a tal liberdade, já que também era visto como um pecador. Entendi, pois, entendi. Então será o errado absolver o erro. É isso, irmão Salvador Cury. Será que o senhor e o Chico Bento, o tal irmão ancião mineirinho, defensor do blá blá blá, que atende a igreja do Brás, vocês não desconfiam de que algo está errado? Ou não querem admitir que erraram? Porque aí vão se sentir penalizados e não querem perder o vosso cargo. Mas o que está nas vossas mãos é um caso sério, porque a Irmandade não está a gostar da forma como está a ser gerido. Não está. Digam-me uma coisa, por favor, ancião Salvador Cury. Por que razão é que o Chico Bento defende mais o seu filho espiritual do que propriamente o senhor? Diga-me. E diga-me também por que razão é que os cultos do Pax Sevilha, o culto dos profetas, agora serão no Brás às segundas-feiras. Vocês estão a transferir o ancião blá 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 para o culto no Brás para ele sair de cena na tribuna de Água Rasa? É isso? Porque a Irmandade já há pouca Irmandade de Água Rasa. Porque quando a Água Rasa enche, são outros que vêm de fora, que não são dali da essência do início. Como é que a Irmandade do Brás vai recepcionar o irmãozinho blá 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 das histórias fabulosas? Sim, porque ele é um mentiroso compulsivo. Isso é, gosta de contar cada história fabulosa, que é impressionante. O irmão Salvador Cury jogou o problema para o irmão ancião mineirinho Chico Bento resolver. Mas já que foi o senhor quem apresentou o ancião, um homem que errou, uma irmã da mocidade da Água Rasa disse que o tal ancião blá 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 dava em cima dela. Veja, essa não é a primeira moça que me liga, senhor ancião blá blá blá. Não é. Essa mesma moça perguntava a si mesmo, me guardei a mocidade inteira para namorar com esse rapaz que errou na presença de Deus? Dia após dia, irmão Salvador Cury, as coisas se confirmam mais e mais. E os documentos apresentados não sabemos em quais circunstâncias foram feitos para provar o contrário. Desconhecemos. Porque as coisas acontecem, surgem. Até parece um anjo. Que história fabulosa. Últimas perguntas, senhor Salvador Cury. Irmão Salvador Cury, o senhor é o culpado pelo não esclarecimento total deste assunto do ancião blá blá blá. Lembre-se, o povo de Deus está sob os seus cuidados como um anjo da igreja. O que acontecer nesse culto dos profetas no Brás será da sua responsabilidade e muito mais da responsabilidade do ancião mineirinho Chico Bento. Sabemos que o ancião mineirinho insiste em bater o pé para defender o ancião blá blá blá. Lembre-se, ancião Salvador Cury, já são 2 a jogar gasolina na fogueira. E acredito que o fogo irá aquecer 7 vezes mais. Porque a verdade é um fogo devorador. E ela vai devorar a mentira.
quer vocês queiram, quer não. Queira o diabo, quer queira, quer não. E acreditem que é hora de despertar. Acordem enquanto é tempo. Acordem enquanto é tempo. A situação está a ficar muito, muito má para o vosso lado, porque o povo já não está adormecido com as vossas lengas-lengas. Não, com essas histórias fabulosas. Ainda há quem caia na história do vigário. Mas chegou a hora. É a hora, não a minha. É a hora de Deus colocar um basta em tanta sujeira que está a servir ou a dizer que serve a Deus. Peço desculpa pelo vídeo ser longo. Por isso eu estive a trabalhar nele. Mas está aqui de uma forma simples, singela, relatos de várias pessoas que eu confirmei. Nada foi feito ao acaso. E mais uma vez quero lhe dizer assim, Sr. Salvador Cury, que o nome Cury cai que nem uma luva. Poderá ser uma decepção para muitos, mas vai ser o despertar para outros. Mas a questão é que o Sr. Salvador Cury é hora. A única coisa que eu lhe sei dizer é hora. É hora. Fico-me por aqui. Desculpem o vídeo ser longo, mas acho que está a valer a pena a espera ou o sofrimento que se tem tido para que este vídeo saia. Mas como eu já vos disse, eu escutei a voz do anjo que me disse que ainda não era a altura certa, mas chegou agora a hora. Está aqui. E há aqueles irmãos que deixaram de congregar em Água Rasa, ou os seus familiares também não congregam, que é o caso do irmão Hermínio, a esposa. Eu espero bem que não venham a perseguir estes irmãos e que não venham a retirar o ministério. Basta de injustiças. Basta. Basta. Afinal de contas, Salvador Cury, o senhor cometeu os erros e comete os erros que Jorge Cury cometeu. Deixo-vos por aqui e meditem. Façam uma reflexão sobre tudo aquilo que foi falado. E fico a aguardar que deem as respostas nos cultos online para eu poder depois dar a minha opinião perante tudo isto. Deus vos abençoe. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.